Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa aulinha. Que dia é hoje? Hoje é domingo, dia do Senhor, o dia que o Senhor fez. E a tia tá com tanta saudade que pegou a camisa, do Davi, para lembrar, né? Todos vocês vestiam essa camisa dia de domingo e aquele versículo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente não pode estar na igreja por enquanto, mas a gente pode estar aprendendo a palavra de Deus, né? Mas antes de começar a nossa aula sobre os reis de Israel, vamos orar? Pai querido e amado, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje, o dia que o Senhor fez. Eu quero te agradecer, eu quero louvar o teu nome, Senhor, pela vida de cada criança, de suas famílias. Te agradecer, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos pastores e te pedir, Senhor, que tu fales grandemente aos nossos corações. Fica conosco, nos abençoa e nos dá, Senhor, já uma semana abençoada debaixo da tua graça. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Bom, crianças, antes da gente começar, todo mundo pega a sua Bíblia, vai lá abrir em 1 Samuel, capítulo 16, que a gente vai ler hoje a partir do versículo 13. Do versículo 13 até o versículo 23. E todo mundo pega o seu caderninho também para fazer as anotações da aula de hoje. Antes de falar da aula de hoje, quem lembra aqui qual foi o versículo que a tia Kátia pediu para estudar? Lembra? Está lá também em 1 Samuel capítulo 16. Eu vou dar uma dica. O versículo falava sobre coração. Quem lembra? Está lá em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 7, que diz assim: o Senhor não julga como julga os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e a intenção do coração. Esse versículo foi quando Samuel foi procurar quem? Quem era que Samuel estava procurando? Davi, né? Davi, que seria ungido como rei de Israel. E no versículo 13 já começa a falar essa história, já diz assim. Vamos lá, todo mundo junto? Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele: existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que o atormenta. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa que toque para a vossa majestade sempre que o espírito atormentador que o Senhor enviou sobre a vossa majestade o estiver aborrecendo, disseram eles. A música da harpa vai deixá-lo calmo e logo se sentirá melhor. Está bem, disse Saul aos seus servos. Encontre para mim um bom tocador de harpa e tragam-no. Quem será esse tocador de harpa, crianças? Um dos servos disse: eu conheço um dos filhos de um homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também ele é um guerreiro forte. Ele é valente, fala bem e é de boa aparência. E acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Olha que lindo. Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie o seu filho Davi, pastor de ovelhas. Jessé pegou um jumento, carregou de pão, uma vasilha de vinho, um cabrito e os enviou para Saul por intermédio do seu filho Davi. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul amou e teve admiração por ele, e Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé o seguinte: por favor,
Deixe que Davi continue na minha presença, pois eu gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno, enviado da parte de Deus, perturbava Saul, Davi tocava a harpa e se sentia melhor, e o espírito maligno se retirava. Bom, crianças, quantas coisas a gente pode aprender nesses versículos, né? Uma coisa que me chamou a atenção era como Davi era conhecido. Não só por ser forte, por ser um bom guerreiro, por ser valente, por ter uma boa aparência, mas principalmente porque ele vivia em comunhão com o Senhor. E como é que a gente pode viver em comunhão com o Senhor? Como é? Lendo a Bíblia, indo para a igreja, cantando louvores ao Senhor, porque não adianta só a gente ler o que está aqui e não colocar em prática. Na verdade, a gente tem que colocar em prática tudo o que a gente aprende. E é importante a gente estar em comunhão com o Senhor. Então, nesses versículos, do versículo 13 até o 23, a gente pode aprender muita coisa. Lá no versículo 21, diz que Saul amou Davi logo quando o viu, não é? E se a gente for lembrar a história de Davi, né, que era um pastor de ovelhas, tanto ele ia pastorear as ovelhas no campo, mas também quando ele estava lá no campo, ele ficava o quê? Orando, louvando, tocando a harpa dele, né? E ele era conhecido não só por ser forte e valente, mas também por ter comunhão com o Senhor. E como é lindo isso, né? Como é bom a gente aprender. E quando a gente fala, e quando um dos servos disse que a música da harpa iria acalmar Saul, eu lembrei também de outro versículo na Bíblia, que está lá em Salmos, que diz assim: o Senhor, Salmo 22, tá? Salmo 22, versículo 3, diz assim: o Senhor habita no meio dos louvores. Eu lembrei até de uma música que a gente canta muito lá na igreja, que diz assim: hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Quem lembra desse louvor? Depois que acabar a aula, a tia vai deixar um linkzinho e vocês vão poder ouvir e cantar também. Então, quanta coisa linda, como é bom louvar a Deus. O Senhor, ele habita no meio dos louvores. Saul se acalmava, não era só porque Davi estava ali tocando a harpa, mas era porque o Senhor se fazia presente naquele louvor. Né? Então que a gente possa aprender, estar louvando a Deus, não importa a dificuldade, não importa o coronavírus, às vezes a gente pode ficar triste, mas a gente tem que lembrar que o Senhor é a nossa alegria e que Ele habita no meio dos louvores. Então vamos sempre estar louvando a Deus, buscando a Deus, lendo a palavra dEle, que isso é o mais importante. E a tarefinha de hoje, que eu vou deixar para vocês, é essa aqui. Vou deixar uma pergunta que vocês vão anotar aí no caderninho. E vão responder para a tia Kátia. Vamos refletir. Por que Saul admirou tanto Davi? Vamos anotar aí? Eu peguei o meu caderninho para anotar. E eu coloquei assim, ó. O versículo de hoje, Salmo 22, versículo 3. O Senhor habita no meio dos louvores. Né? O nosso louvor, que hoje é tempo de louvar a Deus, e a perguntinha que eu deixei para vocês: por que Saul admirava tanto Davi? Quero saber a resposta de cada um de vocês, tá bom? Um beijo a todos vocês, que o Senhor abençoe, tenha uma semana abençoada, debaixo da graça de Deus. A tia Ana está morrendo de saudade. Um beijo para vocês.